Olá. De um lado, o imperador Dom Pedro I, de outro, o imperador Nicolau I. Esses eram os líderes de Brasil e Rússia em outubro de 1828, quando os dois países estabeleceram relações diplomáticas. 190 anos depois, Brasil e Rússia são parceiros estratégicos e integram o grupo do BRICS, juntamente com Índia, China e África do Sul. E como estão as relações bilaterais depois de quase 2 séculos? Para conversar sobre o que passou e o que pode vir pela frente, está conosco o embaixador da Rússia, Sergei Akopov. Embaixador, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, um prazer. Então, são 190 anos de relações que já foram suspensas 2 vezes, em 1917, por causa da Revolução Russa, em 1947, por volta da Guerra Fria. Mas como é que o senhor avalia esse momento atual das relações entre os dois países, tomando por base esses 190 anos de história em comum? Se realmente estamos comemorando 190 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Rússia, uma data muito importante. Não todos os países podem hoje dizer que já tem tantos anos de relações diplomáticas. O Brasil foi um dos primeiros países com os quais a Rússia estabeleceu plenas relações diplomáticas. Apesar desses percalços que teve no caminho, as nossas relações sempre foram e continuam sendo muito frutíferas, muito boas e especialmente nos últimos anos, como o senhor bem mencionou, estão na ascensão, estão ascendendo, sim, indo para cada vez maior parceria estratégica. Que faz 30 anos a primeira visita, né? O presidente Sarney esteve em Moscou há 30 anos. Aí começou uma aproximação maior entre os dois países, não foi? Exatamente. Eu tive a sorte de participar naquela visita histórica e até agora guardo várias lembranças absolutamente fantásticas que eu tenho. Por exemplo, poucas pessoas talvez hoje sabem que para aquela visita foi editada especialmente, naquela época existia ainda a revista Manchete, sim, que é uma revista Manchete toda em russo, dedicada exclusivamente para as relações Brasil-Rússia e para aquela histórica visita. E várias outras. Essa revista, não? Eu guardei, sim, guardo em casa, lá em Moscou tenho essa revista e vários outros, assim chamados souvenirs, mas coisas históricas que talvez daqui a 190 anos mais, sim, claro, vão ser muito interessantes para as futuras gerações. E nesses 30 anos de Sarney para cá, o que o senhor considera que foram as principais etapas de aproximação entre os dois países? Poderíamos dizer que o ponto, digamos, político, de aproximação política, aconteceu nos anos 2000, primeiros 10 anos de anos 2000, quando os nossos países estabeleceram a parceria estratégica. Foram assinados documentos bilaterais, onde foi constatado que as nossas relações têm esse caráter. E foi traçada uma meta que até agora nós estamos tentando de alcançar, que é uma meta a longo prazo, uma meta de construção de uma aliança tecnológica entre Brasil e Rússia. Essa é a nossa grande tarefa primordial que nós estamos trabalhando, tanto a parte brasileira como a parte russa, em diferentes esferas da vida. E nesses anos logramos bastante avançar nesse caminho, ainda que posso dizer, não tudo foi feito, podemos dizer assim. Também nem podia, né, embaixador? Mas o presidente Putin esteve aqui no Brasil em 2004 e nesse momento foi criada essa aliança tecnológica entre os dois países, né? Então, eu gostaria de saber em que áreas o senhor acha que pode haver maior intercâmbio tecnológico entre Brasil e Rússia e o que já foi conseguido nessas áreas? Especificamente, são várias áreas
dessa cooperação tecnológica, aliança tecnológica, melhor, especialmente nas áreas de altas tecnologias, mais avançadas tecnologias que hoje existem e que dão o maior desenvolvimento econômico e tecnológico para os nossos dois países. Podemos citar várias esferas onde Brasil e Rússia estamos avançando pouco a pouco na aproximação nessas áreas. Por exemplo, para citar o caso mais, digamos assim, frutífero nessa área, é a cooperação na área energética. Sim. Por exemplo, hoje em dia, a empresa russa Rosneft está trabalhando ativamente no Brasil, no projeto do Rio Solimões, onde estava tentando de encontrar petróleo, mas na realidade encontrou suficiente gás natural. Essa primeira descoberta de grandes jazidas de gás natural onshore, not offshore, mas também no território continental do Brasil. E agora estão trabalhando em projetos para como utilizar esse gás para desenvolvimento da região de Amazonas. É um projeto muito grande, com grande futuro. É complicado, difícil, todos sabemos que para explorar as jazidas de gás natural na Amazônia, é preciso fazer tudo o possível para conservar ao máximo o meio ambiente, não prejudicar a única região como é a Amazônia. Desse ponto de vista, é um projeto, é um reto tanto para o Brasil como para a Rússia, para nossas empresas, mas está avançando de maneira muito interessante. Na questão do pré-sal, também as empresas russas têm estado interessadas em... No caso da pré-sal, as empresas russas não participaram porque não têm muita experiência na exploração de petróleo offshore. A Rússia tem tradicionalmente experiência na prospecção e exploração de jazidas onshore. E por isso que no pré-sal as empresas russas praticamente não participaram. Mas outra área muito importante é a área de energia atômica, de utilização dessas tecnologias mais modernas, não somente para construção de usinas que produzem energia, mas também a utilização de ciência e tecnologias nucleares na área de saúde, na área de agricultura e muitas outras áreas onde... Nessa área nuclear, então já existe cooperação entre empresas russas e brasileiras? Sim, já foram assinados os primeiros contratos muito importantes, tanto na área de saúde como na área de agricultura. Por exemplo, existem umas tecnologias da empresa russa Rosatom, que tem seu escritório no Rio de Janeiro e está trabalhando com parceiros brasileiros, por exemplo, na utilização de isótopos para conservar as colheitas de frutas e verduras para que possam aguentar mais tempo aguardando a sua realização nos mercados e também para diminuir a perda natural das colheitas. É como um dos exemplos que podemos mencionar. Também estamos trabalhando na área espacial. Sim, eu ia lhe perguntar sobre a área espacial, porque o Brasil tinha um acordo com a Ucrânia antes para lançamento de satélites que não foi adiante. E depois que esse acordo foi desfeito, muita gente começou a se perguntar se o Brasil poderia vir fazer um acordo com a Rússia com o mesmo objetivo. Existe alguma negociação em andamento? Sim, claro. Nós temos acordo para cooperação na área espacial, já faz tempo, existe, e já houve vários exemplos de uma cooperação bastante boa e frutífera nessa área. Por exemplo, talvez lembra aquele
incidente que o Brasil teve com o foguete nacional brasileiro que explodiu e houve várias vítimas aí dos cientistas brasileiros. Então, as empresas russas ajudaram a parte brasileira a estudar e fazer uma conclusão o que realmente aconteceu e corrigir alguns erros que foram cometidos naquela época. Eu recentemente, com uma delegação nossa de Roscosmos, visitei a base de Alcântara. Sim. E aí nós os cientistas russos que estavam aí podiam ver e constataram de que todas as recomendações que foram dadas pelos institutos de pesquisa russos foram bem aproveitados e implementados aí. Nós temos agora perspectivas para desenvolvimento da cooperação nessa área. O Brasil é o primeiro país fora da Rússia que instalou no seu território algumas estações de medição, de ajuda para o sistema GLONASS russo, que GPS, né? GPS russo. E estão funcionando em são 4 estações, eu acho, que já no território brasileiro, que estão funcionando muito bem, ajudando a que esse sistema paralelo ao GPS também funcione. E nós temos primeira estação bilateral também conjunta para monitorar o lixo espacial, assim chamado, que também hoje em dia é um problema já grande para toda a humanidade. Mas a Rússia pensa em algum momento de lançar satélites a partir da base de Alcântara? Sim, nós estamos negociando com a parte brasileira para encontrar a melhor forma como continuar desenvolvendo esses programas. O grande problema é a falta de recursos de ambos lados, mas eu acho que esse problema com o desenvolvimento dos nossos países vai ser resolvido. E claro que nós todos lembramos que o primeiro cosmonauta brasileiro voou ao espaço na nave espacial russa. Sim, verdade. E quanto à questão de defesa, existe alguma possibilidade de cooperação maior? Claro, na área da defesa também temos boas perspectivas de cooperação. Sabem muito bem que os helicópteros russos Mi-34, que são chamados Sabre aqui no Brasil, já faz tempo foram incorporados às forças aéreas brasileiras. Aparentemente, a parte brasileira está bem satisfeita dessas máquinas. Nós hoje estamos trabalhando na finalização de um centro de manutenção técnica para esses helicópteros na cidade do Belo Horizonte. Vai ser uma fábrica muito grande, à base de uma empresa brasileira, IAS, que já tem experiência em trabalho. São helicópteros militares, né? Helicópteros militares. Mas a ideia é, começamos para dar manutenção a esses helicópteros que o Brasil tem, mas a ideia é ampliar mais esse centro para poder atender a todo tipo de máquinas, helicópteros que estão voando na América Latina. São bastantes, em geral, mais ou menos 250 unidades de fabricação russa e soviética que estão voando aqui na América Latina. Então, a ideia é converter com o tempo esse centro no centro regional. Para a produção também? Talvez com o futuro até chegar à produção, que começamos com manutenção, depois com o tempo passar. Embaixador, nessa visita do presidente Putin em 2004, foi estabelecida uma meta de elevar o comércio bilateral para 10 bilhões de dólares. Mas só chegamos até hoje a 7,9 bilhões em 2008.
Nós temos até um gráfico que mostra que o Brasil até hoje também vende muito mais produtos básicos para a Rússia e importa produtos industrializados. Eu gostaria de saber se duas coisas. Primeiro, como é que nós estamos a ponto de melhorar, de ampliar o total de comércio dos dois lados? E, em segundo lugar, se há alguma negociação entre os dois países para que o tipo de produto que o Brasil exporta para a Rússia não seja apenas agrícola e mineral e também passe a ser mais industrial. Tem toda razão. A meta foi estabelecida de 10 bilhões, chegar a 10 bilhões de dólares. Lamentavelmente, até agora, não conseguimos chegar a essa soma. Mas o comércio, o volume de comércio bilateral, ele, dependendo do ano, oscila entre essas cifras, entre 5, 6, 7, 8 bilhões de dólares. Do meu ponto de vista, isso significa que nós realmente, a tarefa que foi colocada de chegar à aliança tecnológica é a principal ruta pelo qual nossos dois países temos que ir. Porque, como também foi bem corretamente dito aqui, que a principal pauta das exportações, por exemplo, brasileiras à Rússia, são principalmente carnes e produtos agrícolas. E a Rússia exporta principalmente fertilizantes, também para a agricultura. Mas a pauta é mais diversificada, mas esses são os principais produtos de exportação. Mas existe um potencial bem maior, não é, sim, embaixador? Mas os mercados, aparentemente, eles têm seus limites. O simples troca de mercadorias deve ter seu limite, mas a cooperação mais profunda, essa aliança tecnológica, como nós chamamos, é esse caminho que abre os mercados e abre maiores possibilidades para a cooperação. Por esse caminho nós deveríamos ir e estamos tentando de encaminhar precisamente os exemplos que nós já demos nessa conversa. Ir por esse caminho, isso vai criar novas e grandes possibilidades. Porque devemos ter em conta que o governo russo também está tomando todas as medidas necessárias e mais para desenvolver a agricultura na Rússia doméstica, do ponto de vista de criar segurança alimentar, enfim, desenvolver. A Rússia também é um país grande, tem possibilidades enormes de desenvolvimento da agricultura e realmente nos últimos anos tivemos muito êxito nessa esfera. A Rússia já é autossuficiente em alimentos? Não é autossuficiente 100%, mas a produtividade, produção de alimentos em geral na Rússia cresceu bastante nos últimos anos e continua crescendo, até ponto que a Rússia começou a exportar carne. Por primeira vez na sua história, nunca antes acontecia. Hoje chegamos a um ponto quando a Rússia se converteu de novo em um exportador de grãos, bastante importante. Nós temos excedente de grãos para exportação. E no caso da exportação brasileira de carnes para a Rússia, hoje em dia, existe alguma limitação fitossanitária ainda? Alguns problemas técnicos aí existem, sempre existiam, e eu acho que vão existir, lamentavelmente. Mas isso é, digamos assim, problemas técnicos que são resolvidos no nível técnico. Não é nada de muito sério, digamos assim. Entendi. Mas, como eu repito, nós não podemos só olhar para frente baseando-nos na simples compra e venda de mercadorias. Até na área de agricultura, até na área de produção de carnes, é preciso ir a uma integração, uma cooperação ainda mais profunda, até industrial, para poder abrir nossos mercados ainda mais. E ela está em andamento, essa cooperação? Sim, as duas partes estamos trabalhando nisso e estamos procurando de como fazer, quais devem ser as formas
desse tipo de cooperação. Uma outra área de cooperação, bem diferente dessa, embaixador, que também foi prometido ampliar, é a questão de instalação de centros culturais do Brasil na Rússia e da Rússia no Brasil. Como é que está esse processo? Essa é uma área muito importante, eu acho, porque o interesse, a cultura russa no Brasil e vice-versa, a cultura brasileira na Rússia é muito grande. E as pessoas querem, exigem maior intercâmbio. Lamentavelmente, nos anos depois de que a União Soviética se desintegrou, durante 20, 25 anos, houve uma queda nessa área, mas hoje nós esforçamos de novo para restabelecer aqueles laços culturais que existiam nos anos 80 ou 90 até, entre Brasil e a Rússia, que eu lembro perfeitamente, que houve época, quando eu trabalhei na minha primeira missão no Brasil, nos anos 80, que em cada estado praticamente brasileiro havia um Instituto Cultural Brasil-Rússia. E todos eles estavam unidos em o Brasus, se chamava União Brasil-Rússia Cultural. Havia cursos de russo, professores brasileiros criaram manuais especiais para estudantes. Mas hoje como é que estão os planos? Hoje estamos, como dizer, reanudando todo esse trabalho. A ideia já foi, o governo russo já aprovou um plano e temos um acordo bilateral para a abertura recíproca de centros culturais na Rússia e no Brasil. O primeiro nós vamos tentar de abrir quanto antes, talvez o ano que vem, já em 2019, o primeiro Centro Cultural Russo em São Paulo. Vai ser em São Paulo. Foi decidido abrir lá, porque lá tem a maior diáspora russa, descendentes russos, e tem conjuntos culturais locais que podem aproveitar. É porque há um enorme interesse no Brasil também pela cultura russa, pela literatura, pela música. Claro, claro. Então isso é o grande trabalho que nós temos para o futuro e estamos tentando de realizar. Claro que, como sempre, sabe, desmantelar é muito fácil. Criar de novo depois é muito mais difícil o que nós estamos passando hoje. Mas esse centro de São Paulo vai oferecer o quê, embaixador? Esse vai ser um centro de ciência e cultura russa no Brasil. Ele seguramente vai ter cursos do idioma, cursos de balé, alguns estúdios culturais de pintura, não sei o quê. Isso vai depender muito do interesse do público que vão criar. Então, nesse sentido, temos muita expectativa que esse centro começa e vai ser só o primeiro, muitos outros que vão ser abertos. O Brasil também está fazendo o mesmo. A Embaixada Brasileira em Moscou fez muito esforço e muito bem feito para criar um Centro Cultural Brasil-Rússia em Moscou, ainda à base da Embaixada, mas está realizando muitos acontecimentos, até festivais de cinema brasileiro em Moscou. Agora acaba de passar num dos mais prestigiosos cinemas de Moscou, Festival de Cinema Brasileiro, dedicado especialmente a 190 anos das relações bilaterais. O embaixador brasileiro aí abriu toda essa cerimônia e foi muito bem. O senhor mencionou várias vezes aqui o fim da União Soviética. Até então, a União Soviética era considerada uma das duas grandes superpotências e hoje Brasil e Rússia estão juntos no BRICS, que é um grupo considerado de países emergentes. Como é que a Rússia se coloca hoje diante do mundo? Como um país emergente, como um país em busca de uma retomada de seu próprio projeto nacional? Como é que o senhor definiria? Sim, claro. BRICS, hoje para a Rússia, é um projeto
talvez de maior importância estratégica, porque nós achamos que o mundo moderno, BRICS é um protótipo de uma nova governança internacional que está nascendo no mundo, porque as velhas esquemas criadas depois da Segunda Guerra Mundial, nós todos estamos vendo, entraram em crise e realmente às vezes não funcionam. Apesar de que isso não quer dizer que a Rússia está em contra de tudo que existe, não. Ao contrário, nós gostaríamos de conservar tudo aquilo positivo que existe e existia durante todos os anos, baseado no direito internacional e nas regras existentes na área de comércio, etc. Mas o BRICS é um novo patamar, digamos, das relações, onde todas as questões estão sendo resolvidas à base de consenso, onde são tomadas em conta, em consideração, os interesses de cada um dos membros desse grupo, independentemente do peso econômico, o peso político que nossos 5 países têm no mundo. E muitos outros países já querem se aderir ao BRICS, mas sabe que foi dentro do grupo, foi tomada uma decisão de aguardar um pouco para primeiro afiançar mais o grupo, depois já pensar em poder ampliar. Dentro do BRICS estão nascendo os novos mecanismos financeiros e econômicos, como o Banco de BRICS e outros vários mecanismos. Já foi assinado um acordo entre Brasil e o Banco de BRICS para abrir um escritório ou uma filial do banco aqui no Brasil. Então, isso vai significar que os projetos também brasileiros vão entrar na pauta de financiamento desse banco. Enfim, podemos dizer que hoje a agenda do BRICS abarca todos os temas que nós podemos imaginar. Então, até muitos acham que isso é demais, que não é possível ainda tratar bem com todos os temas existentes. Mas a vida mesma exige e empurra para incluir cada vez mais temas. Começando das mulheres até a juventude, jovens diplomatas, fórum científico, universidade da BRICS, enfim, praticamente não existe outra área. Isso mostra também que nós, Brasil e Rússia, que estamos dentro do BRICS, também continuamos tendo uma agenda muito ampla de cooperação. Né? Claro. Isso é muito importante. Embaixador, nosso tempo está acabando. Nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa para comentar os 190 anos de relações bilaterais. Eu que agradeço essa oportunidade. E se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só visitar a nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV ou o canal do TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar para 0800 61 22 11. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania Mundo.